O conceito de necropolítica ele foi cunhado por um filósofo e cientista político camaronês chamado Achille Mbembe. O Achille Mbembe ele escreveu sobre esse conceito por volta de 2002, 2003, buscando querer compreender naquele momento um mundo que se constituía após o 11 de setembro. Tá? Então ele queria compreender as depredações do mundo globalizado e o Mbembe entendia que cada vez mais uma política de morte se constituía como marca das formas de atuação dos atores hegemônicos no mundo. O Mbembe ele entendia também que cada vez mais a lógica de exceção, inspirado no Giorgio Agamben, um filósofo italiano, se constituía como uma das marcas do Estado neoliberal. E o contexto do mundo pós-11 de setembro reafirmava essa ideia de uma política administrada de morte. Em outras palavras, alguns grupos eram considerados matáveis. A ideia que o Mbembe ele busca, ela envolve quem tem sido definido como matável. Então foi sendo mobilizado a raça para definir quem eram os indivíduos destituídos de valor, indivíduos hierarquizados, postos como subalternos, subalternizados e que nem mesmo quando morrem aos milhões gera comoção social. A gente passa a verificar que a necropolítica ela passou a ser mobilizada como uma forma de definir o direito de matar. E não é apenas o direito de matar, é que o soberano ele não é considerado assassino. Essa ideia começou a ser mobilizada, a ser utilizada muito pelos movimentos sociais aqui no Brasil para pensar o quanto uma política administrada de morte tem sido uma marca do racismo estrutural brasileiro. O termo genocídio foi um termo que passou a ser utilizado no pós-Segunda Guerra Mundial porque ele passou a ser um termo jurídico. Isto é, os estados, após a Segunda Guerra Mundial, que passassem a ser reconhecidos como praticantes de algum tipo de genocídio, ou seja, de extermínio em massa de uma população, devem receber sanções. E aí a ideia de necropolítica ela passou a ser utilizada para entender o quanto as ações do Estado têm provocado o aumento da morte de jovens negros. Então a gente vai verificando diferentes dimensões disso. Ou seja, por exemplo, o quanto agentes poluidores são colocados em áreas onde vive majoritariamente a população pobre negra. Então você vai verificar, por exemplo, que lixões, você vai verificar que produtos químicos que são lançados às vezes em rios têm atingido majoritariamente a população negra. Ela tem uma relação direta com o capitalismo porque ela define que determinados grupos são de menos valor. Se eles são de menos valor, são descartáveis. Então você vai verificar que essa necropolítica age, por exemplo, em eliminar a população em situação de rua, especialmente em áreas vitrines da cidade. Ou seja, não se pensa, por exemplo, uma política que combata a desigualdade social. E essa política administrada de morte, ela visa exatamente o quê? Atrair investimentos, atrair grandes empreendimentos. Então ela está diretamente relacionada com o capitalismo. O racismo ele é estrutural da sociedade brasileira. Ele estrutura o sistema econômico, ele estrutura o sistema político, ele foi estruturando a produção do conhecimento, ele estruturou as instituições brasileiras. Reconhecer isso significa que a gente precisa reconhecer quais os elementos que a gente não combateu e não deseja combater e que a gente precisa combater. Isso coloca a necessidade de a gente descolonizar a forma de como nós pensamos a sociedade brasileira e, particularmente, a população pobre e negra. Não há uma solução fácil. Tá? É necessário que a gente precise criar múltiplas escalas do agir político, pensar um enfrentamento nas instituições brasileiras, aí eu falo especificamente do Estado, pensar
particularmente a área de segurança, que tem cada vez mais reproduzindo essa política administrada de morte, de ouvir principalmente as pessoas que têm sido sofrido com essa violência. Ouvir os movimentos sociais. Mandela dizia o seguinte: ninguém nasce racista. A gente aprende a ser racista. Se a gente aprendeu a ser racista, a gente pode desaprender. Mas só que, como nós fomos formados numa sociedade colonial, em que vários privilégios historicamente foram se constituídos e nunca foram combatidos ou abolidos, para combater o racismo a gente precisa combater esses privilégios. A gente precisa combater, criar políticas reparatórias, que são políticas do longo prazo. O longo prazo para a gente realmente, verdadeiramente falar que essas instituições servem à população no momento, e nos últimos 500 anos elas não serviram.